Começando mais um programa agora em estúdio novo. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto jurídico desta pandemia do Covid-19. Depois do nosso apoio cultural, nós vamos esclarecer algumas dúvidas que ainda são pertinentes e podem ser a sua dúvida. Fique ligado. Mocfire Soluções, em um projeto contra incêndio, extintores, placas de sinalização e luminárias de emergência a preços e condições de pagamentos incríveis. Faça seu projeto AVCB CLCB em até 12 vezes no cartão. Telefone 19 9 9210 0047. Começando mais um programa e hoje nós vamos falar sobre os reflexos jurídicos da pandemia do coronavírus. Gente, o que está acontecendo e o que pode e irá acontecer? Acho que não é novidade para ninguém, nós estamos nessa pandemia, todo mundo de quarentena, e algumas dúvidas ainda existem, algumas regras foram criadas, enfim, alguns empresários não estão querendo corresponder, algumas empresas, alguns empregados, e hoje nós pretendemos esclarecer algumas dúvidas para que todo mundo fique ciente, tá? Devido à pandemia, o governo editou medidas provisórias, foram promulgadas leis. Então, hoje nós vamos abordar alguns aspectos que são os mais importantes. Primeiro deles, com a reforma trabalhista, mais toda essa legislação nova, as empresas elas podem adotar o sistema home office, tá? Então, quando o empregado ele pode realizar o seu trabalho da casa dele, a empresa pode optar por isso, para evitar o contato. Hoje a regra é isolamento, quarentena. Nós vemos que o governo federal, estadual e alguns governos municipais, eles mandaram suspender as atividades comerciais para evitar aglomerações. Então a regra que serve para o município, que serve para os munícipes, obviamente ela se enquadra dentro das empresas. Então aí as empresas que pretendem funcionar contra a regra de quarentena, que tome muito cuidado. A gente entende que o comércio e a indústria precisa funcionar, mas nós devemos ter em consideração que o direito à vida e o direito à saúde é muito maior do que qualquer lucro. Então, além do home office, as faltas nesse período de quarentena, elas são justificáveis, tá? Então, o empregado que pode fazer home office, a empresa não quer, a empresa insiste em sua presença, ele pode justificar a sua ausência devido ao quadro de quarentena. Nós não estamos fazendo apologia para a pessoa não ir trabalhar, mas sim para ela garantir a sua segurança, a sua saúde e dos seus familiares. Um outro ponto também muito importante é o empregado. Ele pode exigir, sim, que o patrão realize os exames de prevenção ou detecção do coronavírus. Tá? Não é só o empregado que pode, o patrão também deveria fazer isso para resguardar o direito à saúde dos seus colaboradores. Um outro aspecto interessante é que nesse quadro que a gente não sabe como, não sabe direito, né, como que faz o contágio, como prolifera. Gente, EPI, tá? Equipamento de proteção individual, luva, máscara e óculos, bem como desinfetar as mãos e objetos utilizados por mais de uma pessoa, tá? Então isso inclui o uso de álcool gel. A empresa deve fornecer esse tipo de EPI para os seus empregados. Deve-se retomar os cuidados com a higiene e esterilização do local. No caso, bancos, recentemente o Banco Central ele flexibilizou o funcionamento dos bancos para evitar a propagação do coronavírus. Exercício da telemedicina, o que isso quer dizer? Hoje as consultas médicas, que antes não poderiam ser feitas pelo recursos audiovisuais, como ligação de WhatsApp, Skype, hoje o Conselho Federal de Medicina já autorizou. Então as consultas elas podem ser virtuais, ok? Descumprimento de contratos. Algumas empresas elas têm contrato de fornecimento, contrato de prestação de serviço. No quadro da pandemia, o descumprimento destes contratos, ele é amparável
por caso fortuito ou de força maior. Então, por exemplo, o sujeito tem um contrato de prestação de serviço ou de entrega de alguns bens, alguns equipamentos. Ele pode chegar e falar, olha, não consegui cumprir em virtude da pandemia, me faltou funcionário, me faltou material. Inclusive, nós estamos vendo aí muitas empresas, muitas indústrias automotivas dando férias coletivas. Isso pode? Isso pode. Todas as medidas que as empresas elas efetivarem para diminuir a propagação do coronavírus são atitudes válidas perante a Justiça do Trabalho. Então vamos passar nesse período agora de pandemia, será uma nova flexibilização das leis do trabalho, mas flexibilizando no sentido não de prejudicar o trabalhador, flexibilizando no sentido de evitar a propagação. Então eu espero ter elucidado um pouco da sua dúvida, ter te ajudado nesse momento tão triste da história da humanidade e agradeço a sua audiência.